Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esta primeira edição do Café da Fácil, dia 31 de julho de 2024, com a presença do assinante Flávio Schumacher, expert em direito médico e uma rica experiência também em projetos de adequação na área da saúde. Schumacher escolheu o tema Os desafios dos projetos de adequação na área da saúde. Meu nome é Ruiter Júnior, sou o CEO da Fácil LGPD e convido você que ainda não é assinante para fazer um teste gratuito de 15 dias e tirar suas dúvidas conosco no WhatsApp aí embaixo. Grande abraço e excelente café. A gente fala em desafios, né? O tema aqui do nosso bate-papo, né? Porque eu não gosto de ficar achando que eu sei tudo, que a gente não sabe, né? Porque eu acho que o principal desafio, né, em relação ao projeto é a conscientização e o convencimento dos profissionais de saúde de que o sigilo apenas, né, da profissão não basta, né? Aquele dever, né, de sigilo que médicos têm, né, e outros profissionais de saúde têm em relação aos dados, né, pessoais que eles tratam, né, aquilo que o Conselho Federal de Medicina tem lá em relação, né, às obrigações do médico não é mais suficiente, né, frente à atual estado da arte da tecnologia, né? Por quê? Porque o médico ele não é um especialista em segurança da informação, nem em tecnologia da informação, e muitas vezes nem em pessoas. Então, como o desafio é tu conscientizar de que da importância, né, de tu ter sistemas, de tu ter metodologias, de tu implantar boas práticas para tu proteger os dados dos teus pacientes, enfim, dos teus clientes, né, é bem difícil. Eu acho que todo mundo enfrenta esse desafio, né, de conscientizar as pessoas de que proteção de dados não é só, não, eu não compartilho com ninguém, o meu software está adequado, que está tudo bem, né? Eu tenho uma política lá de privacidade, de proteção de dados, publicada no meu site, né? O contratinho eu botei, não, tem uma cláusula lá que eu disse que os dados aqui a gente não compartilha com ninguém, estão protegidos. E pensar que isso é suficiente, né? Quando a gente sabe que na área da saúde é uma área bem específica e que para se prestar assistência, né, na saúde, a informação das pessoas, né, ela tem que circular, né? Ela passa por ela é compartilhada com diversos atores, né, dentro do sistema de saúde, né? Então, acho que o desafio principal é realmente conscientizar de que é necessário, sim, fazer uma adequação. Existem procedimentos e métodos, né, e um projeto que tem que ser seguido. Eu sempre digo nas minhas consultorias, nas minhas conversas, né, com médicos e até com todo mundo, né, que está envolvido, que trata dados, que a gente tem que ter uma ordem, né, das coisas. Começar um projeto, ele tem etapas a serem cumpridas e que o final, né, de todo um projeto de adequação é montar um programa, né, de proteção de dados e privacidade, né, porque e a analogia que eu faço sempre é que nem uma criança que começa a aprender a andar, né, no início ela vai cambalear, fica até ganhar o equilíbrio, depois de uma certa idade só tem que acompanhar, porque ela vai caminhar pelas próprias pernas. É mais ou menos assim eu tenho essa visão do projeto, né? No início tem aquela bagunça, tem falta de conhecimento, de conceitos, de como se fazer as coisas, de processos, como eu adequo os processos, etc. Mas isso vem a calhar muito com o nível de maturidade, né, em relação às áreas em que a adequação de um projeto de LGPD atinge, né? Então, assim, aí o pessoal fica me questionando, né? Os médicos me questionam assim, tá, mas por que, né, que eu tenho que proteger? Qual é a importância que tem os dados pessoais, né? Ainda mais os dados pessoais sensíveis, né? Que é onde a área da medicina, né, e da saúde atua, né? É porque existe uma legislação. E por que veio a legislação? Né? Por que veio essa lei? Eu tenho que cumprir a lei, né? Então, como é que é? A gente brinca, né? A gente sempre diz que
se tu não quer brincar, né, não sabe brincar, não desce pro play. Né? Então, como a gente está no mercado, né, a gente tem que moldar e se transformar, né, para a gente poder garantir, né, a segurança, né, que se espera, né, a confidencialidade, o sigilo, a privacidade dos dados, né, dos dados pessoais e a, a proteção efetiva. Não adianta eu dizer assim, não, mas aqui eu não compartilho meus dados com ninguém, né? Isso não é mais suficiente, né? Porque a gente, além, né, das hipóteses de tratamento, né, as bases legais famosas que a gente tem para dados pessoais sensíveis, nós temos os 10 princípios, né, 11, né, a boa-fé está no caput, né, do artigo, que nós temos que contemplar antes, né, tudo aquilo tem que estar resolvido antes de a gente colocar, esse tipo de dado de saúde eu posso tratar porque tem essa base legal que fundamenta ele, né, e todos esses princípios, né, nós temos lá o 10º princípio, que eles traduziram, que é o accountability, né, do GDPR, que é a responsabilização e prestação de contas. Não adianta eu ter escrito numa folha aqui, que está aqui a política de privacidade, se lá na ponta, né, lá, por exemplo, a secretária ou a pessoa que atende não sabe que existe isso aqui e que isso aqui tem que ser cumprido. Né? Então, ele fala que da efetividade, né, das implementações para a adequação. Né? E como é uma mudança de paradigma, né, de que antes, não, tu me deu os teus dados e esses dados são meus agora. Né? Então, tem essa mudança de paradigma de que, não, os dados são de cada um de nós. E se eu entrego os meus dados para alguém para fazer o tratamento, para a finalidade, enfim, para aquilo que a gente acordou, né, de que vai ser feito, né, ele não basta só dizer para mim que, não, os teus dados são seguros, ele tem que garantir para mim, e se eu pedir, ele tem que demonstrar para mim como é que esses dados estão seguros. Quem manipula tem treinamento, né, e eu posso fazer exigências em relação a isso. Né, porque os titulares, né, todos nós temos direitos, né, que nasceram com a Lei Geral de Proteção de Dados e que logo depois foi garantido constitucionalmente, né, para que não houvesse uma confusão legislativa, né, que já estava existindo, né, de municípios, de estados que estavam querendo formular suas leis de proteção de dados baseadas na LGPD. Né, então, isso agora é a competência federal apenas, né, com a inclusão, né, da proteção de dados na Constituição Federal, e aí, então, acabou com a discussão. Aí todo mundo fala para mim a questão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, porque sempre quando eu vou falar sobre isso, diz, mas quem é que já foi multado? Né? Quem é que já teve prejuízo? Para eu, a dor tem que ser primeiro no bolso, né, de alguém, para eu fazer alguma ação, né, para eu, agora que o cara foi multado, eu vou me adequar aqui, né? Mas, e volto a dizer, né, a gente sempre reforça, tipo, eu não estou muito preocupado, sinceramente, com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, a gente sabe que ela tem suas dificuldades, né, sim, mas que está bem ativa, né, e ganha corpo, né, cada dia que passa. Mas a preocupação principal que a gente vê, né, nos projetos de equação é em relação aos direitos dos titulares, né, as solicitações de titulares. Porque se tu não começou nada e ele faz uma solicitação, tu não sabe nem como responder. Né, com certeza, né, porque tu não sabe onde é que os dados estão. Tu não sabe com quem tu compartilha, né. Então, tu não tem o que responder. E aí, tu está correndo risco, né, de sofrer alguma denúncia, enfim, no Conselho Regional de Medicina, né, dos estados, né, porque o próprio Conselho Federal de Medicina já diz, e já tem editado, né, as suas normativas, onde lá nos artigos primeiros diz que tem que respeitar a Lei 3.709, né, que é a LGPD, né, então já começa daí, né, que conselhos estão se adequando, e, né, e consequentemente, quem está
ligado, né, a esses conselhos, enfim, né, para exercer a sua profissão, tem que também adequar os seus negócios. Né? Então, dentro disso, eu dei uma pesquisada sobre tem uma pesquisa que o CETIC, eu vou pegar uma cola aqui, o CETIC BR, né, que sempre edita, que é uma pesquisa de tecnologia da informação e da comunicação na saúde, né, e saiu agora recentemente do ano passado, né, e eles constataram, né, a questão que apenas um terço dos estabelecimentos de saúde ofereceram treinamentos de segurança da informação para os seus funcionários. Né? E segurança da informação é uma das bases, né, para que tu consiga proteger os dados. Então, se tu vê que apenas um terço dos estabelecimentos deu um treinamento sobre segurança da informação, né, o que dirá que sobra para os outros 2 terços, né? E aquela coisa que a gente fala do treinamento, não é o treinamento, hoje eu vou dar um treinamento e ano que vem eu dou outro. Né, porque a dinâmica, né, dos golpes e fraudes que tem por aí com dados pessoais, né, questão de roubo de dados, enfim, que as pessoas sofrem, né, que nós sofremos todo dia, né, a gente recebe por SMS, por e-mail, né, alguma tentativa de phishing, né, enfim, ou de fraude, né, com conhecimento dos nossos dados, né, o que gerar com dados de saúde. Né, e é por isso que ele é tão valioso, por exemplo, lá na Dark Web, né, você vai ver o dado de cartão de pesquisas, né, que a gente tem acompanhado, né, os dados de cartão de crédito, vamos supor, vale 1, um dado de saúde vale 10. Tá? Por quê? Porque nós não conseguimos cancelar os nossos dados pessoais de saúde. Né? Se eu sou diabético, por exemplo, eu não posso chegar lá, tá, eu não quero mais ser diabético. Né? Não tem essa condição. E ele vai me acompanhar até eu morrer. Então, eu posso sofrer uma fraude continuada até o fim da minha vida, pela minha condição de saúde. Né? Então, é por isso que ele é tão valioso, porque eu posso lá comprar os dados, por exemplo, vou lá e tem os dados do Flávio, vou lá, então compro os dados do Flávio, eu sei que o Flávio tem isso, tem isso, tem isso, beleza, tá lá. Né? Eu posso eternamente mandar tentativas de phishing, tentativa de fraude, de golpe, com esses meus dados. Né? O que é diferente de um cartão de crédito. Né? Eu fui lá, fiz uma compra, vazou os dados de um cartão de crédito de clientes da loja tal. Beleza, vou lá, cancelo meu cartão de crédito, me dá um novo número e está resolvido. Então, não existe uma continuidade, né, na possibilidade de fraude com aquele dado. Né? A partir do momento que eu troquei ele, eu não tenho mais não corro mais esse risco. Né? Eu estou com um novo cartão, nova senha, enfim. Outros desafios que a gente encontra, né, na questão de adequação, né, de estabelecimento de saúde, é a questão dos convênios, né. O Rui entrou 2 vezes agora. Por segurança, Schumacher, fique tranquilo. Tá. Então, a gente tem a questão dos convênios, né, porque, volto a dizer, o desafio é dizer que, assim, ó, o sistema que tu está usando não é suficiente, né, se ele está preparado, né, se ele está adequado ao LGPD, beleza, é um ponto positivo, né, mas não é suficiente só isso, né, porque a gente tem aquela questão do acesso, né, a gente sabe, né, por experiência própria, que a secretária é o braço direito do médico, né, e o que ela disse, e os médicos passam, né, os seus, por exemplo, por uma relação com um convênio para mandar, enfim, a cobrança, né, para o convênio de atendimentos que tenha feito, de procedimentos que tenha feito no consultório, enfim, na clínica, né, quem faz esse envio é a secretária, né, então ele passa o seu usuário, sua senha daquele convênio para a secretária, né, numa relação de confiança, né, e muitas vezes o ataque, né, a fraude, o golpe vem direcionado para a secretária, né, mas quem é o responsável, né, pela clínica, pelo consultório, é o médico. Né? A gente teve o caso lá do Moro, né, enfim, que assinou uma coisa lá em Brasília, ele não estava em Brasília, então essa questão de
quando tu recebe esse tipo de chave, né, para fazer alguma coisa específica, né, é pessoal intransferível, mas a gente sabe que as pessoas passam, né, o token lá para a pessoa assinar né, pelo titular, porque ele tem outros compromissos, né, que demandam tempo e ele não quer se envolver com isso. Nós temos esse desafio, né, também de médico achar que consentimento resolve tudo. Resolvia antes, né, e para muitas situações tu precisa realmente do consentimento, né, para poder prestar assistência, né, mas ela não é a única base legal, né, a gente tem na LGPD para tratar dados de saúde, né, até porque esses dados, como circulam diversos fornecedores, né, quando vamos supor que o paciente, não, eu não quero mais que tu me atenda, eu quero revogar meu consentimento. Para tu fazer a revogação de consentimento em toda essa cadeia que se forma na área da saúde, é uma coisa bem complexa, né, e de difícil, como é que é, às vezes não tem como apagar, isso inclusive pode atrapalhar sistemas, né, de informação, né, softwares que são usados, e gerar uma inconsistência dentro de todo o sistema, né, então, temos que elaborar e pensar em soluções, né, no caso de ter tratamentos baseados apenas no consentimento, né. A questão da solicitação dos titulares, vamos supor que eu estou atendido por um médico, né, ou por um hospital, enfim, e aí não quero mais não quero mais esse médico, eu vou mudar de médico. Eu tenho o direito da portabilidade, né, como titular de dados, né, e a gente sabe que tem sempre a questão da interoperabilidade entre os sistemas. Então, eu vou chegar para o médico e tal, sabe esses dados todos que tu tem meu? Eu quero que tu passe lá para o outro médico, né, porque eu tenho direito, né, à portabilidade dos meus dados. Então, passa lá para outro médico. Mas como é que eu faço isso? Então, se tu não pensa né, nessa possibilidade de uma portabilidade dos dados, né, pessoais de saúde, tu tem esse desafio, né, para enfrentar, né? Compartilhamento de dados, né? A gente não compartilha dados, está lá na política de privacidade. Não, mas para tu fazer a tua para fazer a tua assistência, com certeza tu compartilha dados. É como o médico, quando tu vai dizer, não faz exame tal, não precisa ir lá buscar, eles me mandam, né? Vem por e-mail, né? Ele tem acesso ao sistema, enfim, né? Então a gente não precisa se preocupar, né? Quando nós deveríamos, como titulares, nos preocupar sim, né? Se as coisas estão sendo feitas da forma como deveriam, né? Então a gente tem, né, o desafio, né, dentro, né, de um projeto de adequação, né, em relação às pessoas, aos processos e às tecnologias que são implementadas. Sem falar, né, que a gente tem a questão mais atual, mais recente, da utilização de sistemas não só informáticos, mas com aplicação de inteligência artificial desses sistemas. Então, a gente abriu mais uma questão que a gente tem que ser bem olhada, né, em relação à privacidade e proteção de dados, né, em como esses sistemas de inteligência artificial, né, funcionam. Né? E assim vai, né? Daqui a pouco nós teremos mais adiante um outro desafio relacionado à inteligência artificial, né? Uma sofisticação, uma evolução, né? Na forma como esses dados são processados e são tratados, né? Então, os desafios, eles são constantes. Né? E eu sempre digo, né, para os meus clientes, né, que o desafio, ele não vai acabar nunca, né, porque o mundo é dinâmico, né, ele está sempre em movimento, sempre em transformação, e a gente sempre vai ter uma questão nova para enfrentar, né, que não é de simples solução, né, não é, não, mas como tu está no meio, isso é fácil, tu já sabe como resolver, né, a gente sabe que não é assim, né, porque cada um tem um entendimento, até a gente consolidar e pacificar esse entendimento, né, entre todo mundo que faz parte do mercado, né, isso demora, leva tempo,
né? Existem não só as discussões técnicas entre nós, né? Mas a questão do entendimento do judiciário, né? Porque fatalmente algumas situações vão ser levadas, né, para o nosso poder judiciário, e até todo mundo ter pacificado, ter entendido os conceitos, né, que estão dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, leva tempo, não é uma coisa automática, não é um apertar de um botão que resolve, né, como as pessoas estão acostumadas, né. Não, isso aí eu faço um clique ali e já está feito, né, eu contrato um software adequado e eu estou, bom, estou tranquilo, né, quando a gente sabe que a gente vive no mundo físico, não no mundo virtual, né, e as coisas que acontecem no mundo físico, né, por ações de pessoas, né? Então, por isso que o treinamento e a compreensão das pessoas em relação a como eu protejo os dados de terceiros, né, como eu gostaria que protegesse os meus dados, para que eu não sofra, né, essas possibilidades de golpe que são diários, né? Então, eu gosto mais de debater, de pessoal trazer também questões, né, e a gente fazer, como que nem dizia um antigo professor meu, né, fazer uma autoajuda, todo mundo, autoajuda comunitária aqui, né, cada um falando do seu problema e... Não, mas ótimo, Schumacher. Você, cara, o que você falou, certamente todos aqui já, em algum momento, já vivenciaram isso, já passaram pelo que pelos pontos que você falou. Então, que bom que vocês todos estão aí, gente. E eu acho que a gente tem bastante pergunta, bastante dúvida sobre a prática mesmo, né, do projeto de adequação, né? Então, vamos começar pela ordem do Pedro, que levantou primeiro, depois a Ana, depois o Vicente. Manda aí, Pedro. Bom dia. Bom dia. Primeiro, agradecer, né, o convite, né, de estar aqui no café, e das palavras aí do Schumacher. Essa condição aí de saúde é verdade, e um fato que eu aprendi aqui, né, na Lei Geral de Proteção de Dados, sobre a titularidade do exame. Quem que é dono do exame médico? E o exame médico ele é utilizado de forma compartilhada com a CIPA. E, às vezes, a gente não percebe o quanto, nas condições trabalhistas, isso pode ser questionado lá na trabalhista, porque, às vezes, o advogado utiliza, dentro da CIPA, os recursos que ele tem para defender a empresa, usando um exame médico que ele não tem propriedade dele, porque a titularidade, quem é dono do exame médico, é o titular de dados. E, às vezes, na CIPA, o exame é compartilhado em vez do laudo ser compartilhado. Então, na adequação, isso também tem importância. E nessa área de saúde que você colocou, às vezes os médicos, no sentimento de Deus, né, eles acreditam que eles têm o poder de tudo. E ele nem controla o que a secretária sabe, porque é ela que controla a agenda. Então, acho que você colocou bem nisso. E isso remete mais complicações, porque se você sobe o nível e vai para o hospital, imagina o comprometimento que existe conectando serviço de hotelaria, serviço de pronto-socorro, que tudo tem a ficha do paciente passeando na mão das pessoas e, eventualmente, não deveria passear com todos os dados em aberto, né? Porque tem dados ali que, evidencialmente, são sensíveis ou são importantes. E aí, uma das coisas que a gente sempre tem falado, e a gente também fala muito na comunidade LGPD, o Ruiter também participa lá de vez em quando, a comunidade, a gente vem falando que, embora a gente precise de instruir o usuário e de instruir as pessoas a saber os seus direitos, né? E você colocou bem disso, porque as pessoas podem requerer questões de movimento, de compartilhamento, ainda tem que a empresa olha para os clientes externos e esquece um pouco dos clientes internos, onde ela trata absurdamente todos os dados, né? Inclusive até pela CIPA, que agora tem a CIPA mais A, que cuida de ansiedade, né, e de assédio, o mais A. E aí, na hora que você olha para essa questão de assédio e a privacidade, que tem tudo a ver, né, aí você vira e fala o seguinte: por que a Lei Geral de Proteção de Dados sempre está muito focada
na parte externa da empresa e, eventualmente, olha pouco para onde ela trata os dados, compartilha os dados com a contabilidade, compartilha com a medicina do trabalho, compartilha com o recrutamento, e esses dados são tratados e, eventualmente, sem contratos. Um detalhe que, às vezes, fica tão desapercebido, às vezes, até quando a gente está falando do médico, igual você colocou, por exemplo, o paciente entra e ele vai ser atendido por um longo período sem nenhum contrato. Ele não cria um contrato. As pessoas hoje elas estão abertas a ser objetivas e serem rápidas e esquecem do contrato. Então, eu imagino que quando a gente fala da adequação, a gente tem que estar muito preocupado com os lugares onde a gente tem a variável mais a nosso favor, porque a CIPA é um lugar importante. Agora, a CIPA mais A de assédio é ainda mais importante com relação a isso, e a gente está falando de um lugar onde a empresa está mais vulnerável, porque ela está sendo questionada na trabalhista. E, às vezes, a gente fica tão focado do lado de fora, né? E nem administra os contratos que a gente tem com terceiros. Então, eu queria aqui fazer, assim, a minha participação aqui, e sempre dando parabéns, porque eu acho que quando a gente fala da área de saúde, a gente está falando de áreas sensíveis. Acho que o Schumacher tocou bem nesse assunto aí. Bom dia. Obrigado, Pedro. Obrigado, bom dia, Pedro. Schumacher, se quiser complementar alguma coisa, mas o que eu pensei aqui rapidinho enquanto o Pedro falava, né? Aí vamos o áudio do... O Vitor deu uma travada. Ele falou a questão dos contratos, né? E eu tenho um contrato que meu pai está fazendo numa clínica odontológica que tem 2 folhas. Vocês não querem nem que eu diga os absurdos que tem ali, né? Porque é aquela história, né? Não, contrato? Para que eu preciso do advogado, né? Eu vou lá e baixo na internet, pego o modelo e toco, né? Vamos em frente, né? Obrigada, Ruiter. Bom dia a todos. Primeiro, desculpa o atraso, né? Estava atendendo um cliente. Mas, enfim, eu peguei justamente a fala sobre a área da saúde e, na verdade, não é muito uma pergunta, é mais uma colocação, uma troca de experiência mesmo. Quando eu comecei a adequação, porque eu sou advogada já há 30 anos e comecei a fazer adequação e processos há uns 4 anos. Então, sou meio recente aí na área da implementação. A gente certifica, a gente procura, a gente estuda constantemente para poder implementar. Está tendo um eco. Está tendo eco. Ruiter, você está com a outra... Isso aí, fechou. Isso. E justamente a área da saúde tem toda essa sensibilidade e a falta de consciência parece que é mais exacerbada. Quando eu comecei a implementação, como é uma área que eu gosto muito de trabalhar, fui advogada do hospital, então eu tenho um contato com a área grande até. E mesmo assim, eu desisti de começar pela área da saúde, justamente pela falta de conscientização. A gente ia nas clínicas, nos laboratórios, e vinha sempre a mesma resposta. Eu vou fechar, eu sei que precisa, eu vou ter que fechar em algum momento, vou fechar pelo preço. E no começo da LGPD, a gente sabia, muita gente, ainda existe, muita gente que aproveita a abertura da lei para que, em tese, qualquer pessoa possa adequar e ser um DPO. Muita gente oferece um serviço que não é o correto da adequação. E várias clínicas aqui na minha cidade fecharam com empresas, sem tirar o mérito, porque faz parte e é necessário, com empresas exclusivamente que fazem a parte de tecnologia da informação, apenas para trocar um servidor, para fazer sequer um teste de rede, mas trocar alguns computadores, e uma clínica de saúde que não incluía no processo nem mapeamento, nem treinamento e nem DPO, né? Então, clínicas que até hoje existem sem ter um mapeamento e sem ter um DPO, um encarregado, né? Então, infelizmente, até hoje, isso é um braço muito sensível da LGPD. Eu acho, nesse ponto, que a NPD está sendo muito leve na sua mão de fiscalização na área da saúde, porque eu, pessoalmente, já tive
3 problemas com clínicas de saúde de vazamento de dados. O único foi semana passada. Quebrei o pé, fui pedir a cópia do meu raio-x, sumiu do sistema. Como assim sumiu do sistema? Né? Tive um processo de um cliente que teve um exame que sumiu do sistema também. Quando eu contatei o DPO da clínica, que era um advogado, mas um advogado, infelizmente, sem a expertise e que entrou naquela onda de qualquer um pode fazer, e a resposta que eu tive foi assim, você está querendo criar alguma confusão? O que é? Qual o problema? Né? Eu falei, puxa, isso não é uma resposta de um DPO, de um encarregado, né? Coincidentemente, o laboratório achou o exame da minha cliente e levaram até com o motorista na casa dela. Né? Então, a gente vê que existe uma sensibilidade, eu acho que nesse ponto precisa ter uma fiscalização mais eficiente e uma mão mais firme da ANPD, especificamente na área da saúde, porque a gente tem reflexos aí muito sérios, né? A gente tem reflexos no que tange a modulação do preço de planos de saúde por esse compartilhamento indevido que a gente tem de farmácias, de laboratórios, que a gente sabe que faz o compartilhamento de informações com planos de saúde, né, para numa área ter um preço maior, na outra área ter a vedação de atendimento de algumas doenças que são mais incidentes naquele lugar. Então, na verdade, essa é uma preocupação que eu tenho muito grande com a LGPD necessária nessa área, né? Eu até gostaria de ouvir um pouco de vocês, se eu estou sendo muito, assim, de repente, muito olhando de uma forma muito dura, ou se efetivamente isso tem acontecido. Tem um colega que fala, abre aspas, né? Isso é raro, mas acontece todo dia, viu, Ana? Sim, sim, É raro, mas infelizmente, acontece né? todo dia. Não deveria ser assim, né? Mas veja, isso é um reflexo da cultura do Brasil, nossa cultura. Não vou falar do brasileiro, porque daí eu estou me colocando fora desse bolo, e eu também tenho essa cultura, né? E principalmente por a maioria de nós sermos advogados, né? A grande maioria ser advogado, a gente sabe dos nossos pares, como que é o pensamento, né? Como que é a construção mental do advogado, né? A construção Sim. mental do advogado, ela abrevia. O cara pegou a LGPD e falou assim, opa, é uma forma de ganhar dinheiro com meus empresários que eu já tenho contato. Aí eu fui lá, sou DPO de 8 empresas. Cara, você vai ser DPO de 8 empresas, o cara não sabe se ele tiver sorte, não vai acontecer nada. Mas se acontecer alguma coisa, como vai ter o caso, ele vai dar essa resposta esdrúxula. Eu da empresa pelo saque, né? Porque no site, em qualquer lugar não tinha informação, era um DPO secreto da empresa, né? De saúde. DPO secreto, boa. Vicente, manda aí, cara. O Schumacher quer pontuar alguma coisa, Schumacher? Eu só queria falar, né, essa questão de... porque eu já enfrentei essa situação, né, de mandar o orçamento, enfim, né, para fazer a adequação de empresa de saúde, e dizer, não, o teu valor chegou próximo ao que o meu advogado passou para mim, como ele já trabalha para nós, né, eu vou deixar ele fazer. Então, para esse, a gente tem o argumento de quê? De que tu não vai num cardiologista para ele ver o teu olho, né? Tu não vai no neuro para ele ver o teu coração. Então, todos são médicos, mas cada um tem a sua área de especialização e de atuação. Né? É isso que falta, né? As pessoas verem assim, não, só um pouquinho. Tu é advogado de quê? Tu é imobiliário, tu é de família, então tu não vai poder fazer, né, uma adequação minimamente, né, efetiva, né, se tua área de expertise, né, de estudo não é essa. Mais ou menos fazer essa analogia, inclusive com a área da saúde, né, como também chegaram com um cliente meu, e disse assim, não, nós vamos fazer uma cirurgia, vai fazer um negócio aqui, mas já que tu faz isso, faz essa outra coisa aqui para mim também, já que tu é cara da área de comunicação. Não, uma coisa é eu fazer um plano de marketing, outra coisa é eu fazer uma captação de vídeo, são coisas diferentes, né, e era um oftalmologista, e aí o que ele disse, então faz o seguinte, eu tenho um problema no meu olho direito aqui,
né? Quando tu fizer a minha cirurgia, tu faz da minha mãe também, que ela tem um outro problema no olho esquerdo. E, não, mas são duas coisas diferentes. Não, mas não é a mesma coisa? Né? Não vai operar um olho? Então, tu já aproveita e já faz dos dois. Né? Então, tem toda essa questão de argumentação, né, na hora de questão de conhecimento, né, e de, não, já que tu faz isso aqui também, né, como botando tudo nos mesmos assuntos, né? Me chama que eu resolvo tudo. Né? E a gente tem que fazer toda essa conscientização para mostrar que berimbau não é gaita, né? Era isso. Show. Manda aí, Vicente. Tá mudo, tá mudo, tá mudo. Antes de tudo, obrigado, Schumacher. Obrigado, Pedro, Ana, aí, colocaram muitas coisas bacanas aí para nós. E eu gostei, eu vou roubar esse tema aí de DPO secreto, hein? Eu tenho um tema que eu falo o tipo de DPO e não tinha o secreto, eu gostei desse, vou roubar nesse tema aí. Então, assim, parabéns pela apresentação. Eu queria que você, se possível, Schumacher, colocasse um pouquinho como é o seu tratamento de dados, seu dia a dia como DPO, com o sistema. Porque por tudo que você acrescentou, por tudo que o Pedro falou, a Ana também, imagina fazer todo esse processo do DPO, de adequação à LGPD, sem um sistema dando esse suporte, esse apoio por trás da gente ter o plano de atividades, outra, ter roupa, USP e outras coisas, a gente trabalhar com Excel. Você poderia explanar um pouquinho isso, fazendo um favor? Posso sim, inclusive, no início, né, do trabalho, né, que a gente fez de adequação lá nos idos de 2018, né, porque a gente já estava de olho na GDPR, né, antes de ser promulgada aqui, nós trabalhávamos com planilha. E é um inferno, né? É um inferno na Terra. Por quê? Porque quando tu entra dentro de uma empresa, dentro de uma clínica, do consultório, para trabalhar com planilha, né, são diversas pessoas preenchendo a planilha, e normalmente eles não centralizam a planilha, né? Um faz o seu trabalho, pega, copia a planilha, insere os dados, passa para outra, daqui a pouco tem 50 planilhas circulando, né? Cada uma com dados diferentes, né, ou acrescentados, enfim. Quando a gente tem o sistema, e quando a gente procurou um sistema, por que nós decidimos pela Fácil? Isso é uma coisa importante, né? Porque eu até falei isso para o Ruiter, né? Primeiro, porque tu centraliza as informações, né? Todo mundo acessa o sistema e coloca os dados lá. Então, não tem mais circulação de planilha para tudo que é lado. Segundo, que tu também consegue organizar a empresa, porque as pessoas têm hábitos, né? Então, é muito mais fácil. Manda a planilha para mim, eu preencho aqui, depois tu complementa ali, e isso se perde, né? Então, tu centraliza as informações também para a empresa colocar lá. Segundo, que facilita o trabalho, como a gente também faz o DPO, né, como serviço, né, terceirizado, né, isso facilita muito o trabalho do DPO, porque a gente tem a visão de cada empresa dentro do sistema. E eu estava procurando isso em outros sistemas que não ofereciam isso. Né, e a gente conseguiu, com a Fácil, resolver dois problemas, né, matar dois coelhos com uma cajadada só. A gente elimina a questão de planilhas e, claro, tu tem um pouco mais de trabalho para ensinar as pessoas a como operar dentro do sistema. Mas depois que tu cria o hábito, isso fica muito fácil, né? E até não só dentro do processo de adequação, mas depois para fazer toda a governança de dados, né? E a gestão do programa, né, de proteção de dados dentro da empresa. Isso facilita muito quando tu tem um software, né, que inclusive ele é de fácil compreensão, né, que esse é o grande desafio, né, é tu ter a ferramenta, mas que as pessoas consigam, né, facilmente se adaptar a ela, né, porque existem milhares de softwares, né, de adequação LGPD, né, a gente sabe, mas a gente sempre procura aquilo que não é só fácil para nós, né, enfim, mas também que seja fácil para as pessoas que estão, né, descobrindo um novo mundo, né, de produção de dados. Isso existe, então como é que eu faço, né? O que eu uso para isso? Então, a gente, a Fácil, né? O sistema da Fácil é bem fácil. Não é só no nome, né? Como diz o Ruiter, né? De a gente operar, e ele está em constante evolução, assim como todos nós, né? Porque produção de dados é assim, tem a lei aqui, bom, ponto, é isso. Vamos só seguir a lei. Nós temos diversas outras coisas que orbitam, né?
na nossa vida, né, e no mundo, que a gente vai acompanhando e o software vai crescendo, a gente vai crescendo, vamos todo mundo nos adaptando e nos transformando e seguindo um bom caminho. Né? Eu acho que é fundamental, né, o sistema para tu fazer a agilidade dos processos e não ficar tudo nas tuas costas, né? Porque tem muitas coisas que são responsabilidades do controlador também. Né? Inclusive, quem toma a decisão é o controlador, né? A gente diz assim, olha, nessa situação tu tem que fazer isso, tá? É o máximo que a gente pode fazer. A gente não manda, né, na empresa, no controlador. Né? Ele que tem que tomar a decisão. Né? A responsabilidade sobre as decisões é dele, mas a nossa responsabilidade é indicar o que ele precisa fazer para resolver aquela questão. Né? Daí que vem a segurança jurídica. Né? Daí que vem a segurança, que é muito mais ampla de que só a segurança da tecnologia da informação ou só a segurança dos papéis que estão andando pela empresa. Acho que é por aí. Legal, obrigado pela rolada de bola aí, Vicente. Não, mas é o nosso dia a dia, é o que a gente sofre. Imagina tudo que o Schumacher falou, que o Pedro, que a Ana, a gente ter todo esse controle sem um sistema, não está automatizado isso. É uma loucura. Eu estou conversando muito com um futuro cliente aí de Mato Grosso e eles fizeram tudo certinho, tudo bonitinho, em planilha. Então, assim, extrai roupa, não extrai. Extrai isso, não extrai. Com quem você compartilha? Não sei. Eu compartilho aqui, tá certo, tá legal, mas esse contrato já acabou. Então, assim, você não tem atualização, versionamento das atividades, dos documentos, das políticas. Então, um ponto que é importante que a gente, como DPO, jogue na mão do advogado. Fala aqui, ó, tá aqui, a versão do documento é essa, a versão 1, 2, 3, fizemos todos esses processos, estamos alinhando, não estamos na perfeição da adequação, mas nós estamos 70%. E aí, jogando isso na mão do advogado, o olhinho dele brilha e ele vai falar assim, bacana, eu não vou pagar 2% mais de multa, eu vou conseguir diminuir com todas essas evidências que eu estou trazendo. Então, assim, a automação é assim, eu não consigo adequar uma empresa sem o sistema, sem a automação, sem o fácil. Porque assim, eu não vejo, assim, é muito mais trabalho para mim, eu perco muito mais tempo. E eu iria me perder na minha. Eu tenho planilha, eu comecei com planilha também, né? Há muito tempo atrás. A gente começou, claro, mas assim, cara, era uma coisa absurda, entendeu? Haja macro, haja um monte de coisa para colocar na planilha e transformar ela num sistema que é impossível, né? Então, por isso que eu coloquei, como é clínica, e outro ponto também dele ser multi-empresas. Então, às vezes a gente pega uma clínica que a administração é unificada, mas eles têm mais 5, 6 clínicas embaixo deles, né? E aí você fala, como eu administro tudo isso, né? Então, com o sistema eu acho que facilita bastante. Mas não foi jogada de bola não, cara. É assim, eu não vejo como fazer uma adequação sem sistema. Ah, perfeito. Não, é isso aí, Vicente. A Ana falou também. Mas o isso, seu é um dos tudo... melhores. Agora foi uma jogada de bola, depois vamos ver desconto. O seu foi um dos melhores. Beleza. Hoje a Ana pontuou bem. Quando todo mundo começou com sistemas, gente. Isso não tem nem como a gente negar, né? Eu já comecei com a OneTrust, na minha empresa do salão de beleza da amiga da minha mulher. Né? Isso não existe, né, gente? Mas a planilha, ela foi necessária, né? Quem não é apaixonado por Excel? Se eu pudesse sair com uma camisa do Excel por aí, né? Porque eu adoro Excel desde jovem, né? Eu trabalho com Excel. E comecei com Excel também em 2019. Um projeto ok, o Excel, com 200 pastas ali embaixo, abas, né? Projeto, andamento do projeto, aba 2, mapeamento, aba 3, análise de risco, aba 4, detalhes, aba 5, não sei o quê. Um projeto foi, 2 projetos foi, 3 projetos começou a dar uma engripada. Aí eu falei, e agora, José? Né? Eu fui para o mercado atrás de plataformas. Né? E aí todo mundo que eu apresentei é fácil, acho que eu já falei isso, né? Eu testei 1, 2, contratei 1, 2, e eu achei que os sistemas foram desenvolvidos por pessoas que nunca trabalharam efetivamente em projetos, com as características do que o Flávio está falando, que a Ana falou, características de ser difícil o processo, aparentemente, né? Porque é engripado, a alta direção não está disposta a estar engajada, não está com a mentalidade da privacidade e proteção de dados. Eu nem culpo eles também diretamente, eu culpo, se for para colocar um culpado nisso, todo o espírito brasileiro,
que foi um dos últimos países da América Latina a estar adequado aos nossos o pacote com os nossos dados, conforme o Flávio falou na Dark Web, está R$ 45, no australiano está R$ 1.300. Por que isso, né? Porque a gente está atrasado, né? A gente está atrasado. Nós, consultores, estamos atrasados, comprando pacotão de adequação com documentos e enfiando goela abaixo no cliente, na grande maioria advogado, né? Não, o cara comprou, pagou 90 no pacote com política isso, política daquilo, e chegou para o cliente final falando assim, não, temos tudo preparado, já fiz um mapeamento mental aqui da sua empresa, e é isso, né? É outro termo aí, Vicente, mapeamento mental, que alguns advogados fazem, né? Mapeamento mental de dados. E, na verdade, esses nossos colegas e a sociedade não tem maturidade para isso ainda. O Schumacher falou também, né? Eu não dou muita atenção para a NPD, né? E, realmente, no começo, né, na tua fala, você falou alguma coisa nesse sentido. Cara, a NPD, a autoridade, está lá em Brasília, quartelada embaixo do governo, embaixo da aba do governo federal. Poxa, será que não poderia pegar aquele orçamento, que eu não sei qual é, mas colocar uma propagandinha no YouTube da vida, na Globo da vida, no intervalo do jogo de futebol, gasta uma grana falando assim, como você trata seus dados pessoais? Só isso, 3 segundos, para o povo começar a pensar assim, do que ele está falando, cara? Sabe aquela dúvida que coloca na cabeça do pessoal que dele vai atrás para saber? É a mesma coisa, poderia ter uma chamadinha, alguma coisa mais efetiva. Eu posso estar falando bobagem, porque lá nas estruturas, lá nas entranhas da NPD, eles possam estar fazendo muita coisa, então, provavelmente, mas será que não tem ali algum cérebro do marketing pensando, gente, vamos fazer a LGPD ser conhecida para o povão? O que vocês acham disso? Né? Não sei se é assim que eles estão pensando. Pessoal, estamos a 5 minutos do fim, né? Lucélia, que gosta de falar bastante, tá meio quietinha aí. Bahia também está compenetrado aí na agrária, provavelmente. O frio de Curitiba tá me dando uma dor de cabeça, eu só tô observando aí os colegas. Só observando e cutucando no chat ali, né? DPO anonimizado. Exatamente. Não, mas eu acho interessante realmente essa área de saúde. Eu já fiz uma adequação num laboratório de análises clínicas uma vez, e no final das contas, quando eu fui fazer a apresentação e mostrar relatório e tudo mais, o que o CEO do laboratório olhou para mim e falou, olha, eu fiz a adequação da ISO 9000 e até hoje eu não ganhei R$1 por isso. Então, assim, eu fiz aqui a LGPD, e inclusive ele fez e está lá parado, porque não teve nem intenção de continuidade, nem de nada, porque ele acredita que também não vai ganhar R$1 com isso. Essa foi a fala dele. Se eu adequei a ISO 9000, não ganhei R$1 até hoje com isso, com a LGPD acredito que não vai ser diferente. Assim ainda o pensamento. Então, a mudança de cultura ainda é difícil, sabe? Para as pessoas aceitarem de fato a importância, o valor disso, o impacto que pode ter. Meu marido trabalha na área de segurança da informação, né? Eu falo que ele é o piada TI aqui do meu escritório. E é a mesma coisa naquele sentido assim, o pessoal só vai investir efetivamente em tecnologia depois que teve lá dados roubados, depois que está tudo parado, depois que, meu Deus, estão me pedindo aqui Bitcoin para poder liberar meus dados. E eu acredito que com a LGPD vai funcionar da mesma forma. Só vai ter ali uma efetiva valorização quando houver um vazamento e houver um prejuízo efetivo. Aí as pessoas vão parar para perceber, eu digo isso na área da empresa, né, da organização. Daí acho que elas vão parar para vir falar com a gente sobre isso. Já fechando o assunto da saúde, vamos ver para os próximos cafés aí, porque o meu problema maior hoje é com a área de educação, né? Então, nós temos, assim, grandes instituições aqui no Paraná, inclusive, que andam perdendo dados de alunos aí, e o aluno simplesmente volta, quer se formar, a instituição chega lá e fala, gente, você nunca foi aluno daqui, daí como não? Frequentei 5 anos a instituição e perderam todos os dados. Então, eu acho que já fica a deixa, de repente, para um próximo café aí, a área de educação. Boa. É isso, Boa. gente. Obrigada. Legal. Não, ótimo tema. Eu acho que os temas mais latentes ali começa pela saúde, porque são dados sensíveis, 100%, quase que 100%, mas a educação, por ter, às vezes, menor de idade, e também alguns outros detalhes, é uma área quase equiparada à saúde no critério de
danger, problema, piscando, né? Alarme, né? Mas legal, obrigado pela sugestão, Lucélia. Inclusive, vou te convidar para você falar sobre esse tema no próximo evento. Viu quem mandou apontar? Bahia, manda aí, mestre. Por isso que é bom ficar quieto, tá vendo, gente? Aprendam, né? Aprendo com os meus erros. Não, é só... Bom dia, pessoal. Parabéns aí pela abordagem, né? Só contextualizando aqui que eu fico preocupado, porque apesar de eu estar numa cooperativa, é uma cooperativa que ainda mantém um hospital e um colégio, né? Então eu estou com todos esses problemas, combo na mão aí, Bahia. esse combo na mão aqui, né? Mas essa questão da saúde, a gente fica, às vezes, associando ali a áreas hospitalares, clínicas, né? Mas dentro da empresa aqui, da estrutura, a gente tem um departamento muito crítico ali chamado SSMA, né? Que é Segurança, Saúde e Meio Ambiente. E ali você tem ali o médico do trabalho. E esses dias a gente teve um debate aqui acalorado aqui sobre ele querer dados e a gente bloquear esses dados porque ele queria o histórico do uso de plano de saúde dos colaboradores para poder direcionar as atividades dele internamente, quem que ele poderia, sei lá, colocar mais exames periódicos, verificar como estava indo a saúde dos colaboradores. E a gente, por outro lado, bloqueando, falando que aquilo era informação da Unimed do titular, que ele não tinha direito, e ele falando que não, que ele como médico, ele já tem uma premissa de confidencialidade, que ele pode ter acesso, e ficou um debate bem grande aqui dentro. A gente, por enquanto, tá vencendo essa queda de braço aqui, mas não é fácil lidar com o pessoal aí, porque eles sempre alegam que eles já têm confidencialidade muito antes da LGPD e que eles podem ter acesso a tudo, que eles não vão sair falando. Então realmente é um público aí bem complexo da gente tratar quando a gente fala de proteção de dados aí. Para eles já estão adequados desde sempre, né? Exatamente. E se você ousar pedir para ele assinar um NDA, alguma coisa, ele vai achar que, meu Deus, né? É capaz de ele te processar. O Pedro levantou a mão e a Melina. Vamos começar pela Melina, Pedro? Primeiras damas? Oi, Melina, bom dia. Oi, gente, bom dia. Eu tô dirigindo aqui, então vou ficar assim, sem a imagem, porque senão vocês só vão ver o painel do meu carro. Mas pedindo então licença primeiro, né? Parabenizar pelo evento aqui, nesse café. O Rui é sempre super dedicado em fazer essa conexão com todo mundo, para que todos cresçam juntos e a LGPD cresça com a nossa força, né? Então, parabéns, como sempre, Rui, por essa iniciativa. Muito legal, e legal ouvir todo mundo, as suas experiências. E como foi comentado aqui agora sobre questões que estão em voga, realmente a área da saúde é uma área muito difícil. Eu mesma tenho pessoas da área da saúde da minha família e eles são terríveis de trabalhar, né? Então eu entendo absolutamente todas as dores e, enfim, de trabalhar com esse público. Eles vão muito naquela onda de mas meu sistema aqui já tem um documento, já não basta esse sistema. Ou, tu tá inventando mais coisa e vai só dificultar, tem que facilitar, porque já é difícil eu conseguir paciente. Enfim, né? Sempre tem alguma desculpa. Mas uma questão que me surgiu nesse último mês agora e que eu também gostaria de levantar e dar ideia aí para um próximo café é que, assim, impressionantemente, no último mês, chegaram até mim 3 casos diferentes de fraude com FGTS. E isso me faz pensar justamente também nessa fala do Reuter, no sentido de, poxa, tem tanto dinheiro público investido em tantas questões, né? Por que a NPD não foca, então, nas próprias instituições públicas? Porque a Caixa é uma instituição que é uma bagunça, que, para mim, Melina, no último mês, tive 3 casos de fraude com FGTS. Imagina quantos casos a nível Brasil estão acontecendo por falta de cuidado, por falta de adequação, por falta de conscientização, enfim, diversas questões. Eu sou uma defensora ferrenha da ideia de que a NPD é fraca, inclusive já fiz uma tese nesse sentido, que deve ser publicada no livro da OAB de Santa Catarina, que eu sou de Florianópolis, né, no caso, para já me apresentar. Então, eu acredito que boa parte dos nossos problemas seriam resolvidos se a NPD fosse, de fato, uma instituição
séria, que se dedicasse, que aplicasse, de fato, inclusive nas instituições públicas, mas também na divulgação dessa legislação que é tão importante e que afeta tanto as pessoas, como, por exemplo, esse caso que eu trouxe, de as pessoas não conseguirem sacar o seu FGTS porque houve fraude, houve vazamento de dados, houve alteração das informações e no momento que a pessoa mais precisa ali, ela não consegue ter acesso a um direito dela por uma falha do próprio ente público. Então, gostaria também de levantar essa ideia aí de assunto e, enfim, parabenizar todos os colegas por todo o seu trabalho aí ao longo desse tempo, que não tem sido fácil, né? Mas seguimos na luta. Maravilha, ótimo tema também, Melina. Obrigado pela tua participação. Cuidado no trânsito aí, no, né? Dirija com atenção, tá? Realmente.